Só um Você quer minutinho. outra coisa que a Um água Rivotril só? com gelo, por favor, pra gente. O que você quer? Rivotril com dose de gelo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renan Diegues e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre um assunto que eu acho que não interessa muito às pessoas, mas é um assunto que está reverberando na minha cabeça, que eu tenho refletido muito, então eu tô a fim de compartilhar. Então, a quem possa interessar, vamos falar sobre. Eu vou passar aqui na tela alguns memes que eu tenho me deparado nos últimos meses. E que eu acho que vai dar um caldo pra gente discutir algumas coisas aqui. Tem vídeos aqui no canal que eu trago informação, tem vídeos que eu trago reflexão. Esse é um vídeo reflexivo, ele não é necessariamente algo que eu tenho uma opinião formada a respeito, mas é algo que eu tenho pensado bastante nos últimos meses, assim. Eu estava conversando com uma amiga há um tempo atrás, a Priscila Alvim, e a gente estava falando justamente sobre a banalização da saúde mental. O lado bom e o lado ruim disso. Algumas semanas mais tarde eu tive que fazer um texto para um curso de psicoterapia que eu estou fazendo, e aí a gente tem umas propostas lá e eu tinha que fazer um texto. Eu falei, puta, acho que eu vou falar sobre isso, acho que eu vou escrever um texto sobre isso, né? E aí eu chamei, o título que eu dei pro texto foi Do Tabu ao Hype, Saúde Mental Agora é Cool. Então, do tabu ao hype, saúde mental agora tá na moda, é legal. E aí a gente pode falar algumas coisas a respeito disso. Essas imagens que vocês estão vendo aí na tela, eu vou até pegar aqui no computador para ver junto com vocês. Ali a gente tem, né, uma capinha de celular com Rivotril, canequinha do Rivotril, almofadinha do Rivotril, quadrinho do Rivotril, camiseta do Rivotril. Aí vem os memes, né? Esse meme é muito clássico do cachorrinho tomando ali. Canequinha, combo do dia, café, Dorflex e Rivotril. Deveria ser Rivotril, mas é café. Tomou Rivotril? Tomei. Com Rivotril? Sem Rivotril. E é muito interessante a gente olhar hoje como a nossa vida virou um meme, nossa saúde mental virou um meme e os desdobramentos que eu vejo disso. Pensando primeiro na parte boa, como eu disse no título do texto, né, do tabu ao hype. Era um tabu falar de saúde mental, né? Psicoterapia era coisa de louco, era coisa de gente maluca. E hoje tá virando moda, tá sendo disseminado, muita gente tá falando sobre saúde mental, o que é ótimo. É ótimo que as pessoas falem, pô, minha terapia tá em dia. Mas isso traz consigo também um pensamento que é assim, se tantas pessoas estão se identificando com esses memes, se tantas pessoas falam, nossa, eu tô com a terapia em dia, se tá tão em alta, é porque estamos com uma sociedade adoecida, né? Uma coisa puxa a outra. A gente vive numa sociedade adoecida porque a gente vive num modelo estruturado para adoecer a gente. E isso é muito preocupante. Mas dado o contexto, dado que vivemos nessa sociedade, que estamos adoecendo, realmente cabe a nós procurar auxílio, né? Psiquiatras, psicólogos, médicos, cuidar da saúde, assistir canais que promovem bem-estar, como esse. Então, cabe a nós nos cuidarmos. Aí, quando a gente vai para a internet e a coisa começa a banalizar, eu também consigo ver pontos positivos e negativos. Eu, como tenho formação em teatro, sou ator, eu entendo muito bem o papel do humor. Eu entendo muito bem a importância de tratar assuntos pesados com leveza, porque às vezes é a única maneira que a gente consegue falar sobre. Muitas vezes a gente não consegue falar de maneira séria porque dói, porque é pesado, porque é dolorido, porque a gente está falando sobre sofrimento. Por outro lado, o perigo dessa banalização de vestir uma camiseta de um remédio tarja preta pode trazer uma leveza além da conta e as pessoas podem começar a perder a noção do peso que é um remédio desse. Podem, às vezes até por não conhecer, acontece essas duas coisas. Quem não conhece acha que tá tranquilo, né, tomar um Rivotrilzinho no café da manhã. E quem conhece começa a perder o senso do tamanho do problema.
Para quem não sabe, o remédio tarja preta ele é um remédio muito controlado. Você não consegue esse remédio indo na farmácia pedindo. Você precisa de uma receita, você precisa de um acompanhamento. Tem todo um lance para você conseguir esse remédio, porque ele mexe com o nosso sistema nervoso central. Ele traz consequências para o nosso sistema nervoso central. Para quem não sabe, o sistema nervoso central ele é basicamente um deus do seu corpo. Ele é responsável por tudo no seu corpo. É o que liga o seu encéfalo a todas as sensações que você tem no corpo, a todas as informações que você tem no corpo. Então é muito sério esse tipo de medicamento. É ótimo que a gente faça piada, que a gente trate com leveza, porque isso ajuda ao mesmo tempo quebrar um pouco o preconceito, e as pessoas que tinham preconceito ou não tomavam passam a aceitar mais esse tipo de tratamento. Por outro lado, quando começa, a minha crítica entra agora, quando começa a virar um hype, quando começa a ser descolado, quando eu visto uma camiseta e faço disso um meme, faço da minha saúde mental e do meu sofrimento uma piada, aí eu acho que a gente está cruzando um pouco a linha. A gente está falando de um sofrimento que precisa ser vivido, sentido, que não pode ser abafado, que não pode ser escondido, que não pode ter um tabu, a gente não pode ter vergonha. Mas daí banalizar o sofrimento mental, banalizar a doença, banalizar um remédio tarja preta, eu acho que a gente começa a cruzar uma linha muito perigosa de aceitar que somos doentes e tá tudo bem ser doente e vamos fazer piada da nossa doença e do nosso estilo doente de viver nessa sociedade doente, nessa sociedade sofrida. E aí a gente cai no que a gente vê hoje. Eu ouço as pessoas falando aqui no TikTok, no Reels, as pessoas estão fazendo checklist para ver quem tem TDAH, quem tem autismo, quem tem síndrome de Tourette, né? A gente está se apropriando de transtornos, de doenças, porque a gente está querendo vestir a camiseta e fazer parte de um movimento que, mais uma vez, ótimo que estamos falando sobre isso, mas como estamos falando sobre isso? E não é assim que funciona, né, gente? O TDAH, por exemplo, que está em alta e todo mundo fala, para você ter o diagnóstico, não é simples, é complexo. Você tem que passar por uma avaliação com um psicólogo, depois você precisa fazer testes com um neuropsicólogo, depois você precisa ir para um psiquiatra para fazer testes com os remédios e ver se aquilo surte algum efeito em você, e aí a gente consegue fechar um diagnóstico, né? E com tudo é assim, não é simples, tá? Não é um checklist digital que a gente vai encontrar um diagnóstico nosso para que a gente possa se sentir parte dessa sociedade doente, né? Como assim? A sociedade está doente ou não? Deixa eu fazer parte disso, né? A nossa necessidade humana de fazer parte, né? De estar inserido no coletivo, de ter a nossa tribo. Eu sinto que é isso um pouco que está acontecendo. E por fim, isso desencadeia em charlatões, né? Porque a gente também tem uma tendência muito grande de querer resolver as coisas para ontem, a gente é muito imediatista. E aí quando surge uma pessoa te dando uma promessa de cura muito rápida e muito fácil, é muito fácil da gente cair. Porque se você quer uma solução rápida para problemas complexos, você tem chances muito grandes de ser facilmente enganado. Porque não é simples, tá? Não é fácil. Não ache que você vai fazer um chazinho, ou não ache que você vai num terapeuta e vai ser curado em 2 semanas, porque isso não vai acontecer. Então vamos discutir, gente, se o caminho que a gente está tomando é de fato saudável, porque quando o burnout começa a virar um troféu, né? Eu tive burnout, eu trabalhei muito, eu me desgastei aqui de tanto trabalhar, porque eu sou trabalhador e tive burnout. Então isso vira um troféu, né? Ou eu tenho Tourette, eu faço parte dessa comunidade. Então, quando essas coisas começam a virar modinha, eu acho que é bom a gente reavaliar as expectativas para onde estamos caminhando enquanto sociedade. É sofrimento, tá? Então, cuidado se você sente que você está se perdendo nesse mundo dos memes, do Instagram, das redes sociais. Deixa eu terminar esse vídeo falando que tá tudo bem a gente usar o humor para falar desses assuntos.
porque o humor está ajudando a gente a proliferar esse conteúdo e está chegando em mais pessoas, então eu não estou aqui criticando o humor, eu estou criticando o hype, tá bom? E a avalanche de desinformação e de falta de senso crítico para falar sobre assuntos que são muito sérios, beleza? Por hoje é isso, muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo.